E aí, você falou que na tua carteira, então, ações do Brasil, ações do exterior Sim. e fundos imobiliários. Fala pra gente um pouco, como você escolhe os fundos imobiliários que você gosta de investir? Ah, perfeito. Bom, eu invisto na minha carteira geralmente em fundos imobiliários que estão um pouco descontados, então tem uma relação preço sobre valor patrimonial menor do que 1, né? Então mostra que ele tem um certo desconto, e que também entregou bons dividendos recorrentes nos últimos 12 meses. Então é uma combinação de fundo imobiliário barato com bom dividendo. Tá. Quando ele está barato, mostra que ele tem, obviamente, uma tendência natural a chegar no preço justo dele. Então você vai ter a possibilidade de ganhar com a valorização do preço da cota e mais o dividendo ali, o rendimento. Tá. É claro que alguns investidores podem optar, por exemplo, por comprar fundos imobiliários que consideram pechinchas, aqueles mais baratinhos, né? Então você vai ver que aqueles fundos imobiliários mais baratinhos, bem baratos, podem ter realmente um potencial de valorização maior, mas nem sempre entregam o melhor dividendo, o melhor rendimento, né? Tá. E aqueles investidores que buscam ali pelo fundo imobiliário que entrega o melhor rendimento possível, muito provavelmente, com muita frequência, você vê um fundo imobiliário que entrega um bom rendimento um pouquinho mais caro, com uma relação preço sobre valor patrimonial de 1,01, 1,2. Continuam sendo fundos imobiliários interessantes, né? Tanto que isso acontece por causa da natureza, porque se ele está um pouquinho mais caro é porque tem muita gente comprando. Se tem muita gente comprando é porque muita gente acha ele interessante. Só que você acaba tendo ali uma menor possibilidade de valorização no longo prazo, porque ele realmente está no preço justo ou um pouco acima do preço justo dele. Então, na minha carteira eu escolho fundos imobiliários que tenham boa entrega de dividendos, de rendimento, para ter o melhor rendimento possível, mas que não estejam caros. Então aí eu tenho a possibilidade de ganhar 2 vezes com fundos imobiliários. E aí, que o pessoal fala, né, que para quem quer sair da renda fixa, CDB, Tesouro Direto, poupança, e ir para a renda variável, a primeira opção é o fundo imobiliário, porque ele é o que tem menos risco, comparado com ação, com criptomoeda e tal. Quais são os fundos imobiliários que têm mais risco? E eu não estou nem falando necessariamente de, não vale esse preço, não vai, pode desvalorizar. Pode desvalorizar sim. Tipo assim, qual que é o fundo imobiliário que tem mais oscilação? Porque tem fundo imobiliário de shopping, Sim. de banco, de galpão, de laje, um monte de coisa, né? Fala um pouquinho sobre esses tipos e qual deles você acha que tem mais oscilação ou risco se acontecer alguma coisa no mundo, eita, ferrou. Sim. Isso é um pouco relativo até. Por exemplo, os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, shoppings e tudo mais, eles podem ser mais vulneráveis a uma pandemia, né? Então, fechou o shopping, e aí? Como é que o shopping vai ganhar dinheiro? Está tudo fechado. Então, muito provavelmente, ali, os escritórios comerciais, né, prédios corporativos, então, também são considerados de tijolo. Então, eles têm uma fragilidade em relação a eventos assim, que pode, eventualmente, provocar um fechamento completo. Mas o de tijolo ele é mais seguro do que o fundo imobiliário de papel? Então, é considerado um fundo imobiliário, sim, mas não diria que seria mais seguro. Sinceramente, não diria, porque tem um risco diferente, que é da vacância. Então, por exemplo, dependendo da capacidade técnica ou da competência do gestor, ele pode ou não negociar contratos que possibilitam a plena ocupação daquele imóvel. Ele vai depender, obviamente, do gestor. Mas sim, na média, né, é considerado um investimento, não diria, menos arriscado, sim, mas mais simples de investir. Você consegue ver o prédio lá na Paulista e tal, não sei o que, esse prédio aqui, consegue visitar o shopping, ver se tem bastante loja, está bastante ativo, bem movimentado, então é mais fácil de investir. Os fundos imobiliários de papel têm o risco da dívida, do credor não pagar a conta lá, então exige uma necessidade de um estudo um pouquinho maior, um pouquinho mais demorado para você chegar à conclusão se aquele fundo imobiliário é realmente um fundo imobiliário com uma qualidade que seja menos arriscado para o investidor. Eu considero, assim, além de investir em fundos imobiliários que têm um bom desconto e têm um bom dividendo, outras premissas também, como, por exemplo, eu não invisto em um fundo imobiliário que esteja em recuperação judicial, ou que esteja com algum problema, com algum credor já, poxa, o contrato está enrolado, o cara está atrasando aluguel, não está pagando. Então, quer dizer, se você tomar alguns cuidados, você consegue fazer um filtro de bons fundos imobiliários. Outro fator que eu analiso também é a liquidez do fundo imobiliário, o quanto ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, o volume de negociação permite você comprar, sabendo do volume de negociação, permite você saber se ele tem a possibilidade de você comprar ele mais barato ou não por causa do spread bancário, da diferença de preço. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que tem pouca liquidez, pouca negociação. Então, se você eventualmente queira comprar esse fundo, vender esse fundo imobiliário, e você sabendo que o preço dele é R$100, como tem pouca gente negociando, pode ser que os únicos lá que estejam comprando, você está querendo vender, os únicos interessados em comprar, eles têm que falar assim, tá bom, eu vou comprar teu, mas só pago 90. Então você automaticamente, com a falta de liquidez,
acaba comprando numa condição menos favorável, né? Tá. Ou vendendo numa condição favorável. Isso serve para compra e para venda. Então, pouca liquidez afeta o teu preço efetivo, a tua possibilidade de uma boa negociação. No caso, você perguntou assim, sobre os fundos imobiliários mais arriscados, né? No caso de fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, para um investidor iniciante, seria interessante ele não comprar um fundo imobiliário de tijolo que tenha monoativo, nesse caso, apenas um negócio gerando dinheiro para aquele fundo imobiliário. Mas imagina o seguinte, olha, o fundo imobiliário é de tijolo, e qual é o negócio que faz esse fundo imobiliário gerar dinheiro para o investidor? Ah, é um prédio na Paulista. Mas só um prédio? Deus que livre guarde, mas e se acontecer um incêndio nesse prédio? Ou se, sei lá, aconteceu um problema naquele shopping? Tá. Né? Teve um caso de um shopping aqui em São Paulo que acho que foi em Osasco. Que desabou? Que desabou. Ah, lá é uma festa, viu? Então, Shopping lá de Osasco. Então imagina, se tu investe num fundo... Segunda vez, acho que foi no mesmo shopping, se não me engano, mano. Então. Uma vez que caiu o teto, faz uns 20 anos aí, e agora caiu o piso. Aí, imagina que era o teto de quem tava embaixo, né? Então... Se você investe num fundo imobiliário de tijolo, que tem 2 shoppings, um deles é esse aí, se ferrou, né? Tá. Então, quer dizer, procurar por um fundo imobiliário de tijolo que não seja monoativo, que tenha apenas um ativo gerando dinheiro, é bom, né? Tá. Então não seja, então tem vários ativos gerando dinheiro. Às vezes, tem alguns fundos imobiliários que tem 30, 40 ativos, 50 ativos ou mais. Então Caramba. já é uma maneira mais segura de comprar um fundo de tijolo. Tá. Outra coisa interessante também, no caso de fundo imobiliário de tijolo, é comprar também fundos imobiliários que não sejam monoinquilino. Imagina, você é dono de um fundo imobiliário que tem 10 prédios. Pô, legal, vários prédios, não é um prédio só. Só que todos os prédios são alugados só pelo mesmo cara. Né? Tá. Pela, se o cara se entrar numa pindaíba aí, ferrou. Pronto, ficou inadimplente todos os seus ativos, entendeu? Tá, Então, assim, existem maneiras de você comprar um fundo imobiliário que seja, de certa forma, mais seguro. Se protegendo, né? E como que funciona? Por exemplo, na renda fixa, a gente tem o CDB. Vamos pegar o exemplo do CDB. Com liquidez diária, Sim. que eu posso pegar meu dinheiro de volta a hora que eu quiser, e os que não têm liquidez diária, que eu tenho que esperar lá o prazo. No fundo imobiliário, eu tô aqui investindo no JJJ11. Só para não falar nada aqui, nenhum. Quero vender. Existe a possibilidade de eu tentar vender por dias e ninguém querer comprar minhas cotas? Só se você comprou um fundo imobiliário de pouca liquidez. Então, que tem a ver com isso aí que você falou. Isso aí, exatamente. Tem que ser um que tem altas movimentações. Isso, alta liquidez. Então, quando você estipula ali um valor mínimo de liquidez, 600 mil, 1 milhão, sei lá, alguma coisa assim, né? Um valor de liquidez. Como assim um valor de liquidez? De negociação diária. O quanto de negociação diária que aquele fundo imobiliário gira no dia. Né? De R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões, né? Então, esse é um fundo imobiliário que com certeza, de R$1 milhão, é um fundo imobiliário bastante negociado. Né? Então, quando eu faço a seleção dos meus fundos imobiliários, eu verifico a liquidez, né, se ele está em recuperação judicial ou não, se tem algum problema financeiro ali acontecendo no fundo imobiliário, né, e mais esses fatores, né, de valor patrimonial do fundo. Um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial muito grande, ele geralmente tem uma equipe de gestão bem maior. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, né, que custa, sei lá, R$50 mil, uma lojinha de açaí, uma barraquinha de açaí no calçadão. Poxa, tu gastou naquela maquininha, nos produtos e tudo mais, tem R$50 mil. Se você precisar de uma pessoa, você não pode lidar com aquilo ali, né? Você não tem tempo, mas você é um empreendedor, beleza. Se você precisar de uma pessoa para poder ficar ali de frente para você, muito provavelmente você não vai precisar de um CEO com muita experiência no mercado para poder tomar conta. Basta que seja uma pessoa honesta e trabalhadora, vai dar bom pra caramba, né? Agora, quando você tem um patrimônio de R$500 milhões, opa, espera aí, para eu colocar um cara aqui de frente aqui, ele tem que ter uma experiência muito boa, tem que ter resultados comprovados, tem que ser, talvez não uma pessoa só, uma equipe de pessoas ali, bem competentes, com muita formação. Então, quando você compra um fundo imobiliário de valor patrimonial mais elevado, existe também uma grande possibilidade, eu diria que quase certeza, de você ter por trás daquele fundo imobiliário na gestão pessoas muito qualificadas. É mais uma maneira de você investir em fundos imobiliários de forma protegida. Então a liquidez, tem que ter uma boa liquidez para... E onde que eu vejo essa liquidez aí? Bom, por exemplo, eu estou no banco lá que tem fundo. Tem como eu ver no próprio banco isso? Olha, ou eu tenho que entrar num site que analisa? Pode ser que a corretora tua até lhe informe isso, né? Dependendo da corretora, que eu não tive experiência em todas as corretoras. Eu investia lá no Invest, como eu falei, no outros outra corretora, mas pode ser que a tua corretora... Mas o site Investidor 10 fala isso com muita frequência. Com certeza. P sobre VP, então você pode listar os fundos imobiliários com maior liquidez, fundos imobiliários com maiores dividendos, maior valor patrimonial. Não existe só o site do Investidor 10, existem vários sites que falam sobre isso, mas o do Investidor 10 eu acho que tem a apresentação ali mais eficiente, não reúne só isso.
Então, recentemente, eles colocaram até, tipo assim, se você precisar do relatório do fundo, tem no próprio, tu pesquisar pelo fundo imobiliário, tem todas essas informações e lá no final ainda tem, ó, o último relatório do fundo está aqui. Então, quer dizer, é uma maneira que a internet evoluiu, né, de uma maneira que facilitou muito a vida do investidor, né? Então, antigamente, você como é que eu faço para saber mais desse fundo imobiliário? Gostei. Opa, pesquisa aqui. Aí tu bota lá, site investidor 10, bota o código do fundo, JJJJ11, né? Aí tu vai ver tudo do fundo, até notícia do fundo, então quer dizer, tudo num lugar só. Tá. Fala alguns fundos que são bem famosos aí, não necessariamente que sejam bons, né? Sim. Ou que é recomendação, não. Mas alguns que são bem famosos, assim, que o MFX11 falam pra caramba toda vez. Bastante. Né? Fala alguns aí. O MXRF11, né, como você citou, né, é um fundo imobiliário que ele ganhou essa importância toda porque é um fundo imobiliário também de base 10, é um fundo imobiliário que trouxe um bom resultado. O que é base 10? Base 10 é um fundo imobiliário que custa aproximadamente R$10. Né? Tá. Então, isso é muito bacana, acho que é uma coisa fantástica que acontece, né, de oportunidade na Bolsa de Valores, porque permite que uma pessoa com aproximadamente R$10 comece a investir no mercado imobiliário no Brasil. Tá. Poxa, isso é fascinante, cara. Imagina, algum tempo atrás, quando eu nem ouvia falar sobre investimentos, eu já ouvia a ideia de que seria ótimo você ter um montão de casinha para alugar, né? Umas kitnetzinhas que já geram dinheiro para você, uma dá 400, ou dá 500, ou dá R$800, pô, você garante teu pé de meia. Só que comprar um terreno e construir kitnet é uma coisa inviável para a grande maioria dos brasileiros pobres, né? Então, tipo assim, até você juntar o dinheiro pro terreno, quem sabe lá, uns 50 mil, né? Aí depois construir a kitnet, pagar a pessoa. Então, quer dizer, você começaria... na verdade, não é viável para uma pessoa pobre. Porque até juntar os 50 mil, até pagar o pedreiro, até começar... é muito difícil. Só que, poxa, com R$10, você investe em um fundo imobiliário, um empreendimento imobiliário, que tem um gestor por trás, que toma conta para você, que entrega rendimento para você na tua conta todo mês, com 10 e pouco, cara. Então, assim, dá para uma pessoa começar com 10 e pouco. Né? É um dos que eu comecei até, o MXRF11. O outro bastante famoso também é o HGLG11, que é um de galpão logístico. Né? O M11 é de que é? O MXRF11 ele é um fundo imobiliário que não é considerado de papel, mas ele tem ali é um pouco misto, né? Então ele tem prédios, isso, o MXRF11 tem prédios, mas também tem alguma coisinha ali de recebíveis imobiliários. Tá. Tem o HGLG11, que é um fundo imobiliário que é também bastante famoso, você perguntou por famosos, né? Não necessariamente são os melhores, né? Mas é bastante famoso, que é um fundo imobiliário de galpão logístico, e aí fica aí o comentário, né? A gente falou assim, sabe qual é o fundo imobiliário que é mais arriscado? É muito situacional isso, porque... Por exemplo, galpões de logística se deram bem na pandemia, né? Porque estava todo mundo vendendo online, não podia abrir loja, estoque em galpão, tudo vende pela internet, então quer dizer, se deram muito bem. Tá. Tem o XPML11 também, que é de shopping. Né? Tá. Então, bom, eu imagino que esses são os mais famosinhos, eu acho. Tá, né? boa.